Pronto, pessoal. Então, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Boa noite a todos. Hoje é dia 19 de abril, né, de 2021. A disciplina é cálculo diferencial e integral de duas ou mais variáveis. Bom, vamos lá, né? Acredito que ainda vão entrar muitos alunos durante a aula. Então, vamos fazer assim, vamos nos organizarmos, né? Pessoal, nós fizemos prova na semana passada, e inclusive eu já avaliei, né? Era múltipla escolha, era simples, e avaliação, no meu caso, a minha avaliação, né? E também tinha lá uma atividade que vocês me entregaram. Então, eu já fechei as notas, tá? Tem uma nota lá no sistema, que é a nota que tu vai ficar. Houve um erro na prova, tinha uma questão lá na prova que estava errada, né, a resposta. E o que eu fiz com a questão? Eu anulei a questão. Então, para aqueles que chutaram na questão e acertaram, ok, continuou certo. Aqueles que erraram, eu considerei correta, tá? Então, eu fiz um acerto lá. Então, aqueles que erraram a questão, conseguiram meio ponto a mais nessa questão. Aqueles que acertaram, fica por isso mesmo, porque se acertou de toda forma, não saiu prejudicado. Mas, assim, eu vou falar sobre prova mais para o fim da aula, tá, gente? Sobre nota. Então, vamos fazer nossos acertos de contas. Hoje a gente faz uma vistas de prova, porque a nota que tu vai ficar na média, no final, vai ser a média que está no sistema. Então, a gente vai conferir isso. Se tiver algum aluno com problema com relação à nota em si, a gente conversa, vamos ver o que a gente pode resolver, tá bom? Então, vamos ver tudo isso daí, tá, Vitória? Vamos conferir bonitinho, porque eu fiz o acerto ontem à noite. Se você falou que o sistema voltou atrás, pode ser até um problema. Mas, assim, a gente vai fazer hoje a nossa vista, só que a vista deve ter muita gente para entrar ainda. E também, para não perder tempo, o que a gente vai fazer? Vamos começar a nossa aula, vamos dar sequência na matéria. Quando for por volta das 8h30, aí eu paro com o conteúdo e aí a gente faz a vista de prova e eu confiro a nota de todo mundo, tá? A gente olha um por um, se for o caso, porque tem que ficar correto. Aí vou fazer um acerto aí para que ninguém saia prejudicado. Mas para a gente aproveitar bem o tempo da aula, vamos começar com o conteúdo, né? Vamos dar continuidade. Eu vou dar o começo da aula, aí depois eu paro, um certo momento da aula, e aí a gente só fala de nota, ok? Pode ser assim? Então, vamos lá, porque ainda vai entrar muita gente, senão entra alguém, perde esse início, fica ruim, ok? Então, vamos lá. Vou dar sequência, então, ao conteúdo. Deixa eu abrir aqui a nossa apostila, né? E a nossa lousa, porque a gente vai trabalhar em cima do material de apoio, né? Aquela apostila que eu deixei para vocês lá, né? Deixa eu só abrir ela aqui, para a gente poder começar, tá? Só um instante que eu estou aqui pegando ela, que na verdade, como eu fiz aqui, semana de prova, acabou os arquivos saindo de posição. Pronto, achei. Tá aqui, né? Deixa eu ver aqui qual página que estamos. Página 61. Página 61, tá, pessoal? Lá do material de apoio. Então, deixa eu colocar aqui, página 61. Aí, derivadas direcionais. Tá? A gente vai falar de derivadas direcionais. Deixa eu só voltar para cá. Onde que me tira quem está entrando. Então, vamos lá. Derivadas direcionais. Pessoal, o que é derivadas direcionais? Eu vou ensinar vocês a calcular usando derivadas direcionais, né? Mas o que calcula derivada direcional? É assim, quando você tem algum fenômeno natural que você está estudando, que seja propagação de energia ou de algum movimento, o que acontece? Essa energia, esse movimento, ele acaba se propagando pelo ambiente. Então, ele vai saindo pelo ambiente.
Então, ele tem lá, por exemplo, quando você pega um exemplo mais claro que acontece é o ar-condicionado, por exemplo. Você tem um ar-condicionado no local, então o que acontece com o ar-condicionado? Ele vai jogando ar frio dentro do ambiente. Então, lá no aparelho, começa o ar gelado a entrar dentro do ambiente. Ele é lançado para dentro do ambiente. O que acontece quando o ar frio começa a entrar dentro de um ambiente fechado? Começa a existir uma variação de temperatura. Então, a temperatura começa a variar conforme o ar se propaga dentro do ambiente. Ele começa a ter uma alteração de temperatura. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, esse ar é lançado e vai se propagando. Se você perceber bem, você consegue medir essas temperaturas, por exemplo, dentro do ambiente, ao longo do ambiente. Só que, o que acontece com o ar? Ele é lançado dentro do ambiente e, se você perceber bem, bem próximo do aparelho, o ar é mais gelado. Quando você vai mais para o fundo do ambiente, que seja da sala, por exemplo, né, o ar já não é tão gelado assim. Então, vai existindo uma variação de temperatura conforme a localização. Então, como é que a gente faz para fazer essas medições? Ora, se existe variação de temperatura, então a gente está falando de taxa de variação, que é derivada, né? Que seriam derivadas. E quando esse ar é jogado dentro do ambiente, ele é tridimensional, o ambiente, né? Então, não é um lançamento como se fosse no plano, e sim seria no 3D. O ar vai soprando, né? Vai gelando. Então, conforme o ar sopra, ele vai tendo variações de temperatura. E não é simplesmente no plano. Então, é como se jogasse lá. Se você for próximo do aparelho que está lá no fundo, o ar está gelado, mas quando você começa a analisar o ambiente, esse ar começa a tomar uma certa direção. Esse ar gelado vai se direcionando ao longo do ambiente. Então, ele respeita nessas alterações o quê? Sentido, vai do aparelho para dentro do ambiente. Direção, se vai para cima, se vai para baixo, se vai em linha, em uma direção horizontal, né? Então, ele é propagado e ele tem intensidade, né? Há uma intensidade, por exemplo, no lançamento disso. Portanto, nos remete à ideia vetorial, né? Vetor. Tem características, não é mais só a dependência de valor, e sim de direção, sentido e módulo, né? Intensidade. Esse é um exemplo, por exemplo. O ar, então, ele tem uma determinada direção, ele pode estar mais alto e começar a soprar isso e caindo, sentido ao chão. Por exemplo, você tem aí campos magnéticos. Campo magnético é a mesma coisa, você tem uma fonte de energia que vai dissipando energia para o ambiente, e também obedecendo aí um sentido, uma direção, né? E tem uma intensidade. Durante a propagação, vai existindo variações, né? Se é de temperatura, se é do ar-condicionado é temperatura, se é, no caso de campo magnético, de eletricidade, e você consegue medir isso daí através de taxas de variação. Então, você usa a derivada, né? E aí vem a nossa disciplina, derivadas direcionais, né? É quando a gente começa a trabalhar com funções vetoriais, né? E aí nós vamos aprender a como fazer as derivadas em cima disso. Ah, mas como é que funciona, professor, a modelagem disso? Isso quem vai falar é o professor da disciplina específica, né? Quando ele achar conveniente. O professor de matemática vai ensinar vocês a calcular, né? Se você tem uma função que determina o que está ocorrendo no fenômeno, você tem como calcular derivadas direcionais. Então nós vamos fazer justamente esse tipo de cálculo, né? De derivadas direcionais, ok? Então, a ideia seria isso, seria essa, né? É você trabalhar com funções de duas ou mais variáveis através de posicionamento vetorial, tá?
Então, como é que a gente vai calcular isso? Bom, agora a gente vai fazer o cálculo, ok? Deixa eu só abrir para vocês aqui, compartilhar a lousa, né? E aí nós vamos colocar aí os modelos, ok? Deixa eu só abrir aqui, compartilhar lousa. Pronto, deixa eu colocar aqui na tela, né? Deixa eu só dar uma acertada aqui no posicionamento dela. Agora, deixa eu pegar só o conteúdo aqui, né? Antes da gente falar de derivada direcional, então é bom a gente lembrar de algumas coisas, né? Algumas ideias aí que nós vamos precisar para poder fazer os cálculos sobre vetor, né? Vamos retomar aí a ideia vetorial, né? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Vetores. Só lembrando, que eu vou precisar que vocês lembrem disso. Então, deixa eu lembrar aqui, né? Lembrete. Lembrete, né? 2 pontos sobre vetores, tá? Então, vamos lá. Só uma lembrança de como é vetor. Bom, pessoal, vetor, ele pode ser dado de 2 formas, né? Ou o vetor aparece escrito em coordenadas, por exemplo, assim, né? X e Y. Ou o vetor pode ser dado em escrita algébrica vetorial, assim, por exemplo, né? X vezes Y mais Y vezes J, né? Então, pode ser descrito tanto de forma por coordenadas, né? Algébricas aqui, ou uma escrita algébrica vetorial. Exemplo, né? Como é que você pode descrever um vetor? O vetor pode ser descrito tanto assim, né? O vetor U, por exemplo, de coordenadas -3 e 1, né? Como é que eu posso descrever isso em escrita algébrica vetorial? Ora, o x é o que multiplica o y, e o y multiplica o j. Então, está aqui, pessoal. Você pode descrever o vetor tanto em forma de coordenadas, como em formato de uma escrita algébrica, né? Ou seja, o x multiplica o y, e o y multiplica o j. Então, se eu tiver um vetor de coordenadas -3 e 1, então será -3 e -3i mais 1j, né? Lembrando que quando houver zero, né? Vetor U, por exemplo, de coordenadas, vamos colocar assim, 0 e 2, como é que a gente descreve esse vetor U? Ora, descreve ele como sendo 0i, então não precisa escrever, e depois 2j. Então, ó, a escrita algébrica aqui, do jeito que a gente precisa colocar, ó, ela pode ser descrito nesse formato. As 2 maneiras de descrever o vetor, tanto assim quanto assim, em coordenadas, está correta. Okay? Então, isso aqui é só um lembrete, tá, pessoal? Nós vamos precisar disso. Né? A escrita vai aparecer nesse formato aqui. Então, vai aparecer na escrita algébrica. Quando a coordenada for 0, você não precisa escrever. Okay? Não precisa escrever. Se você tiver, por exemplo, um vetor 0, 0, ó, vou colocar um exemplo 3 aqui. Se você tiver aí um vetor U de coordenadas 0, 0, né, como é que você descreve um vetor nulo? Ora, um vetor nulo, você pode simplesmente escrever ele assim, ó. Tá? Simplesmente assim. Okay? Um vetor nulo. Então, ou você coloca 0, 0, ou faz o 0 com o símbolo vetorial em cima. Então, pessoal, isso daqui é uma escrita algébrica vetorial. Nós vamos precisar dela agora para trabalhar com derivada direcional, ok? Então, uma maneira de escrever vetor, beleza? O que mais que a gente precisa lembrar? Como calcular o comprimento de um vetor, né? Por enquanto, pessoal, nós estamos falando só de vetores no plano, que é o que eu vou precisar, tá? Isso aqui são vetores no plano, são 2D, tá? Então, por exemplo, nós temos como calcular módulo de vetor? Temos, né? Como é que a gente calcula módulo de um vetor, né? Como é calculado o módulo de um vetor?
E fórmula, né? Um vetor U qualquer, a gente faz o traço, né, de módulo no entorno do vetor U, para mostrar que estamos falando de tamanho, de comprimento, né? E aí é só você elevar as coordenadas ao quadrado e somá-las dentro de uma raiz. Então, é assim que a gente vai calcular o comprimento de um vetor. Ó. Então, como é que, se eu tiver um exemplo aqui, um vetor de coordenadas, vamos colocar assim, 3, um vetor, vamos colocar assim um vetor V, né? Vamos chamar de vetor V. Se eu tiver um vetor V qualquer, de coordenadas -2 e 3, né? Aqui. Como é que eu calculo o comprimento, o módulo do vetor V? Ora, você simplesmente faz o vetor V, módulo, né, comprimento, ele é igual a quanto? Ora, ele vai ser igual a -2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Conta aqui. É assim que a gente calcula o comprimento de um vetor V qualquer. Será 4 mais 9, né? Isso implica que o meu vetor V, módulo, ele tem comprimento raiz quadrada do número 13. Okay. Esse aqui é o comprimento do meu vetor V. Ok, pessoal? Esse é o comprimento do meu vetor V. Vou só tirar aqui. Isso. Então, lembraram como é que se calcula o comprimento de vetor? Calcular o comprimento de vetor é simplesmente você elevar as coordenadas ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Beleza? Então, tá lá. Nós vamos precisar desse conceito. Agora, um outro conceito muito importante que nós vamos utilizar também é versor. Né? Então, vamos lá. Vamos calcular o versor de um vetor. Né? Vou só puxar aqui, pessoal. Vou aproveitar bem o espaço da lousa. Ó. Vamos colocar aqui. Então, nós vamos calcular o versor de um vetor. Aqui, ó, versor de um vetor. Ok? Pessoal, todo vetor ele tem comprimento, né? E para calcular o versor de um vetor, na verdade, o versor de um vetor é um vetor unitário, né? É um vetor unitário. Digamos que eu tenha um vetor V de coordenadas qualquer, né? Vamos pensar assim, eu tenho um vetor V de coordenadas x e y. Quando eu peço para calcular o versor desse vetor, eu estou procurando, na verdade, um vetor U, né? Um vetor U qualquer, né? E esse vetor U, ele vai ser o quê? Ele vai ser as coordenadas do vetor V dividido pelo módulo desse vetor. Por quê? Porque isso aqui vai ser igual ao tamanho de uma unidade. Então, pessoal, calcular o versor de um vetor nada mais é do que você calcular um vetor unitário, um vetor que tem comprimento 1. Um exemplo, ó, um exemplo aqui. Vamos pensar assim. Eu tenho um vetor U, vou chamar ele de vetor U. Esse vetor U, ou um vetor V, né, para não ficar confuso, vou chamar ele de vetor V. Eu tenho um vetor V, e esse vetor V, ele tem coordenadas 3 e 4. 3 para x e 4 para y. Aqui, né? É um vetor de coordenadas 3 e 4. Eu vou calcular o comprimento desse vetor. Né? Como é que eu calculo o comprimento do vetor? Eu venho aqui e calculo o módulo do vetor V. Né? Então, vamos calcular. Ó, 3 ao quadrado mais
4 ao quadrado, ok? Isso quer dizer o seguinte, que esse vetor, módulo desse vetor V, ele mede, vai dar 25, né? 25 ao quadrado é 5. Então, o módulo do vetor tem 5 unidades de comprimento. O vetor V tem 5 unidades de comprimento, né? 5 de tamanho, tá? Ok? Esse vetor V aqui do exemplo tem 5 unidades de tamanho. Mas eu não quero trabalhar com vetor de comprimento 5, porque na matemática é muito mais fácil, por exemplo, de fazer produto, né? Quando você multiplica um valor por 1, né? Se você multiplica um valor pelo outro, e esse número é um número diferente de 1, o cálculo fica mais complexo. Agora, quando você multiplica alguma coisa pelo número 1, fica mais fácil, né? Então, por isso que a gente encontra o versor. Então, o versor desse vetor aqui, ó, do exemplo 1, eu quero um vetor que tenha comprimento 1. Então, dá para eu calcular o versor. Ó, versor. Versor é o vetor unitário. Como é que eu calculo o versor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o vetor, né, e vou chamar ele de versor. Ou seja, vou pegar o vetor V e vou dividir pelo seu comprimento. Nós já vimos isso na matemática, né? Como é que vai funcionar isso? Olha, o novo vetor que eu vou possuir, que é o vetor U, o vetor unitário, né? Vetor unitário U, ele vai ser igual ao vetor V. Quais são as coordenadas de V? Será 3 e 4. Dividido por quem? Pelo módulo de V, que é 5. Okay? Então, quais são as coordenadas do meu vetor versor, U? Ele tem coordenadas 3/5 para x, né? 3/5 para x e 4/5 para y. Aqui. Esse cara aqui é o novo vetor que eu vou trabalhar. É um vetor unitário, né? Então, eu peguei esse vetor aqui, que tem uma direção, sentido e tem comprimento 5, por exemplo, e calculei o versor. Esse versor aqui, que é esse novo vetor U, ele também continua tendo o mesmo sentido, a mesma direção, só que ele tem 1 de comprimento. Então, ele mede 1 apenas de comprimento. 1 unidade de comprimento. Então, para calcular versor é fórmula. É só pegar o vetor e dividir pelo seu comprimento. A hora que você faz isso, tá tranquilo. Você consegue aí chegar a um vetor unitário, né? Esse é o vetor unitário, ou versor. Ok? Pessoal, lembraram, entenderam? Tá ok para todo mundo aí? Importante isso, porque nós vamos utilizar esses vetores para trabalhar no cálculo agora. Legal? Lembraram? Alguém está com dúvida ainda do que é um versor? Mais do que saber calcular é saber o que significa, né? O vetor original, ele tem uma medida. Se eu quero um vetor com mesma direção e mesmo sentido, mas com comprimento 1, o que eu faço? Eu pego o vetor original e divido pelo seu comprimento. Ok? Beleza, né? Lembraram disso. Bom, a última coisa que nós precisamos lembrar de vetor aí, última não, tem duas coisas ainda, né? Lembrar do tal de como encontrar vetor por 2 pontos, ó. Vetor por 2 pontos. Né? Digamos que você tenha 2 pontos quaisquer, né? 2 pontos quaisquer. Então, você tem lá, vamos pegar aqui um vetor U, de coordenadas x1 e y1. Aqui. Tá? E você tem um vetor V, desculpa, um ponto, né? Vetor por 2 pontos. Deixa eu apagar aqui. Então, ponto A, de coordenadas x e y, né? E eu vou chamar de x1 e y1.
ok? Para diferenciar, esse índice é só para deixar diferente, né? Do ponto B, que o ponto B também, eu tenho duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y, que eu vou chamar de x0 e y0. O que é um vetor por dois pontos? Digamos que você tenha dois pontos quaisquer no plano, você consegue, através dos dois pontos, trazer um vetor, né? Você consegue um vetor. Então, por exemplo, eu posso tirar um vetor do ponto A a B, um vetor chamado AB. O que quer dizer isso? É um vetor que tem origem no ponto A e extremo no ponto B. E para calcular esse vetor AB, basta apenas fazer o extremo menos a origem, sempre, né? Pega o ponto extremo, subtrai da origem. E aí sim eu vou ter as coordenadas. Então seria x0 menos x1, né? Coordenada x, e y0 menos y1. Aqui, ó. Ou ao contrário, porque eu coloquei o índice nesse formato, né? Mas está aqui, ó. Então, se eu quero um vetor dado por esses dois pontos, um vetor que seja origem A, extremo em B, é o vetor AB. Então, basta apenas subtrair o extremo menos a origem. Um exemplo, esse aqui, ó. Ó, dados, dois pontos, vírgula, calcular o vetor. Então, digamos que eu tenha no item A, um ponto A de coordenadas menos 3 e 2, e B de coordenadas menos 4 e 3. Está aqui, ó, né? Então, eu tenho dois pontos, né? Vou puxar aqui, ó. Como é que eu calculo o vetor AB? Ó, o vetor AB será B menos A, né? Isso é igual a menos 4 menos 3, que é a coordenada x, né? E a coordenada y de B, que é 3, menos a coordenada y de A. Menos com menos vai dar mais, né? Portanto, deixa eu colocar o resultado direto aqui, né? Portanto, o meu vetor AB é igual... Bom, menos 4 com mais 3 dá menos 1, né? E 3 menos o 2 dá 1. Aqui. Esse cara aqui é o meu vetor AB. Ok? Dado o vetor AB. Beleza? Bom, dado o vetor AB, então nós temos também como achar aí o vetor BA. Por exemplo, o vetor, digamos que eu não quero o AB, eu quero o BA. Né? Eu quero que ele tenha origem em B, extremo em A. Ou você faz da mesma forma o extremo menos a origem, né? Que também vai dar o mesmo resultado aí, né? Mesmo formato. Ou simplesmente você já sabe que você está invertendo, né, o sentido. Esse primeiro vetor tinha origem no A, extremo no B. Esse segundo inverteu, né? Tem origem no B, extremo no A. Então, esse cara aqui é a mesma coisa do vetor menos AB. Então, basta apenas você inverter o sinal, né? Aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí, pessoal. Vetor, né? Então, essa é a maneira de eu encontrar vetor quando eu tiver dois pontos. Quando tiver dois pontos, tem que ficar claro qual é o sentido, né? Onde é a origem, aonde é o extremo. E aí é só fazer o extremo menos a origem. Ok? Pegaram aí, lembraram do vetor, né? De como achar o vetor. Pessoal, eu estou fazendo, na verdade, uma revisão de vetor, né? Que nós vamos usar. Mas qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, me interromperem, porque eu vou na sequência, tá? Ah, tá. Beleza, Rebeca. É assim, ó. Primeiro eu tenho o ponto A e o ponto B. Né? Então, lá, os dois pontos lá.
Se eu pedir o vetor AB, quer dizer que ele tem origem no A e extremo no B. Está apontando para o B, né? Como é que você consegue os dois pontos? Ou como é que você consegue o vetor dado os dois pontos? É só você fazer o extremo menos a origem, né? Pega a coordenada x de B menos a x de A. Y de B menos o Y de A. E aí você tem o vetor AB. Se você quiser inverter o sentido do vetor, né? Eu não quero o vetor AB. Deixa eu até colocar, esqueci de colocar a anotação aqui, né? Eu não quero o vetor AB, eu quero o vetor BA. Eu não quero AB, eu quero BA. Eu quero inverter o sentido dele. Então, se você quiser inverter o sentido dele, ou você faz o cálculo todo de novo, né? Invertendo a ordem aqui dentro, ou simplesmente você inverte o sinal, né? O vetor BA é o mesmo vetor que o AB, só que com sinal de negativo. Lembra disso? Para mudar o sentido do vetor, basta apenas acrescentar o sinal de negativo na frente. Ok? Pegou? Então, é dessa forma que você vai fazer. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Tá aí bonitinho. Vetor dado por dois pontos. Pegou, Rebeca? Tranquilo? O meu saiu. Tá aí. Beleza. Samira, o DNV, o que seria o DNV que você falou aí? DNV. Explica o DNV. O professor hoje está meio marcha lenta hoje. DNV, o que é o DNV? Tá. De novo. Desculpa. O professor que está em marcha lenta hoje. Eu cheguei da rua agora há pouco também, mas estou ainda um pouquinho... A gente vai pegando. É assim, ó. Se eu tiver dois pontos quaisquer, né? Digamos que eu tenho aqui um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Se eu quiser um vetor, então, um vetor é um... Eita, mas o professor está com a mão ruim. Aqui, ó. Se eu quiser um vetor dado dois pontos, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Isso aqui é um vetor, né? Então, ele tem origem no A e extremo no B. Então, como é que eu consigo um vetor aqui AB? Né? Um vetor AB vai ser B menos A. Então, eu pego o ponto do extremo e subtraio da origem. Aí, ele vai me dar o vetor AB. Né? Extremo menos a origem. Ok? Agora, se eu quiser, ao invés do vetor AB, eu quiser um vetor, digamos assim, um vetor... Eu quero um vetor com sentido oposto, né? Digamos, eu não quero um vetor AB, eu quero um vetor BA. Então, como é que é esse vetor BA? Ora, o vetor BA, vou colocar de novo aqui, ó. Origem no A, ponto A e o ponto B, né? Eu não quero vetor AB, eu quero vetor BA. Então, é um vetor que tem origem no B e extremo no A, é o vetor BA. Como é que eu faço? Olha, eu vou fazer sempre extremo menos a origem, né? Aí, extremo menos a origem. Então, extremo é A, origem no B. Só que eles são vetores que têm a mesma direção, né? São paralelos. Eles têm o mesmo comprimento. A única coisa que muda é o sentido. E para você fazer o vetor BA, já que você já tem o vetor AB calculado, basta apenas trocar o sinal, né? Se você trocar o sinal do vetor AB, vai dar justamente as coordenadas do vetor BA, tá? Mas a jogada de calcular é a mesma. Mas se você tiver dúvida, você pode fazer simplesmente assim. Você pega o ponto A e subtrai o ponto B, né? X de A menos X de B, Y de A menos Y de B. E aí ele vai te dar os pontos do vetor, tá? Então, foi dessa forma que a gente aprendeu lá no álgebra linear. Ô, professor. Oi. Aqui embaixo, no BA igual A menos B, aqui no resultado já,
essa mudança de sinal, por exemplo, tá 1, menos 1, é assim mesmo? Tem que trocar também os números? Não, não. Na verdade, aqui eu só troquei o sinal, né? Ó, perceba que as coordenadas do vetor AB é menos 1 para x e 1 para y, né? O vetor, no caso do nosso vetor BA, o que acontece? Ele mudou o sentido. O vetor BA, basta apenas você pegar o vetor original AB e multiplicar pelo sinal de negativo. Se você colocar um negativo aqui, ó, menos com menos, dá mais. Então, de menos 1 no x, passou a ser um positivo. E o y, a mesma coisa. O y, você tinha um positivo no vetor AB. Se você vai fazer menos AB, então, menos com mais vai dar menos. O que você faz aqui é simplesmente inverter o sinal, né? É que nós temos um vetor 1 em 1, né? Deu menos 1 em 1. Mas a única coisa que se altera é o sinal é trocado, ok? Tranquilo? Pegou a ideia? Eu vou fazer mais um com outros números, só para a gente não ficar nessa dúvida. Ó, vou colocar aqui um exemplo 2. Digamos que eu tenho aqui o ponto A de coordenadas, vamos colocar assim, 7 e menos 2. Está aqui, ó, coordenada 7 menos 2. E um ponto B, eu tenho coordenadas menos 3 e menos 5. Aqui, ó. Coordenadas bem aleatórias, né? Então, se eu quiser o vetor AB, então o vetor AB, ele tem origem no ponto A, extremo no ponto B, correto? Bom, feito isso, como é que você calcula? É sempre assim, ó, é o extremo, que é o ponto B, menos a origem. Então, isso aqui vai ser igual. Coordenada x do ponto B, que é menos 3, menos coordenada x do ponto A, que é 7. Coordenada y do ponto B, que é menos 5, menos coordenada y do ponto A, que é menos 2. Portanto, isso implica que o meu vetor AB, ele vai ter coordenadas. Menos 3 com menos 7 vai dar menos 10. E menos com menos aqui é mais, né? Portanto, menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Então, tá aqui. Essas aqui são, portanto, a coordenada do vetor AB. Correto? Então, tá aqui. É assim que a gente faz, é assim que nós encontramos aí as coordenadas do vetor AB. Mas digamos que eu queira um vetor com sentido oposto, né? Então, ao invés de ser o vetor AB, eu quero o vetor BA, né? Origem em B, extremo em A. Como é que eu calculo? É A menos B. Se você for fazer na mão, o que vai acontecer? Ó? Coordenada x de A, que é 7, menos coordenada x de B, que é menos 3. Né? Depois, coordenada y no ponto A, que é menos 2. Né? Menos coordenada y do ponto B, que é menos 5. Aqui. Feito isso, fazendo conta, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Isso aqui implica que o vetor BA, eu vou colocar aqui embaixo, ó, o vetor BA, ele vai ter coordenadas 7 mais 3, 10. Menos 2 mais 5 dá 3. Então, tá aqui, ó. Essas são as coordenadas do vetor BA, ok? Ó, o vetor BA tá aqui bonitinho. Mas se você perceber bem, o que mudou do vetor BA para o vetor AB? Foram apenas os sinais, né? Apenas os sinais. Ó, o vetor AB era menos 10 e menos 3. O vetor BA passa a ser 10 e 3. Portanto, o vetor BA, na verdade, ele é igual ao vetor menos AB. Ó, se eu colocar um negativo na frente do vetor AB, né? Um negativo aqui na frente do vetor AB, eu vou inverter o sinal de todos os elementos, né? Então, seria dessa forma que você iria calcular o vetor, ok? Pegaram agora a ideia? Então, é sempre assim.
Dado 2 pontos, extremo menos a origem. Se você quiser inverter o sentido do vetor, basta apenas inverter o sinal de cada um dos elementos do vetor, né? Cada uma das coordenadas do vetor. Ok? Beleza, pessoal? Ok para todo mundo agora? Se tiver dúvida, pergunte, pessoal, que aí a gente explica novamente, mas tranquilo? São coisas que nós vamos precisar para utilizar na hora do cálculo de derivada direcional. Então, é importante que todos consigam pegar essa ideia, né? Ok? Deixa eu só apagar aqui, né? Dar um clear na nossa luz. E eu vou agora falar sobre a última das coisas que precisamos lembrar de vetor, por enquanto, né? Que é o produto escalar. Produto escalar. O que é um produto escalar, né? O nome já está falando, é um produto. Digamos que eu tenha 2 vetores, dados, um vetor U, vamos colocar assim, de coordenadas x1 e y1. E um vetor V, de coordenadas x0 e y0. O que é o produto escalar? O produto escalar é isso aqui, pessoal. O produto escalar de U por V tem esse símbolo que é um ponto, né? Um ponto de conta de multiplicação. Esse é o símbolo, né? E aí, como é que você calcula? Ora, você vai pegar a coordenada x do vetor U vezes a coordenada x do vetor V, mais a coordenada y do vetor U, mais a coordenada y do vetor V. Aqui, ó. Então, portanto, essa é o formato, né? Essa é a fórmula para fazer produto escalar. Ok? Olha, produto escalar você faz nesse formato. Coordenada x vezes coordenada x, mais coordenada y vezes coordenada y. Na prática é assim, ó, exemplo 1. Vamos colocar assim, ó, dados os vetores. Mais no lugar do... Oh, desculpa, obrigado. Rebeca. Rebeca bem lembrada. Aqui. Obrigado, Rebeca. Tá aí, bonitinho. Falei uma coisa e escrevi outra, né? Então tá lá, x vezes x mais y vezes y. Muito bem. Tá? Então vamos lá. Dados os vetores U, de coordenadas 2 e menos 3, e V, de coordenadas 4 e 5, calcular. Ponto. Calcular, 2 pontos, né? Como é que nós vamos calcular isso? Eu tenho 2 vetores, né? 2 vetores dados. Então, na hora de calcular, é bem simples, pessoal. Como é que é o produto escalar de U por V? Coordenada x de U é 2, vezes coordenada x de V, que é 4. Mais coordenada y de U, que é menos 3, vezes coordenada y de V, que é 5. Portanto, isso aqui vai ser igual a 8 menos 15. Portanto, é menos 7. Beleza, pessoal? Pegaram aí a ideia? Escalar é simples, é direto, tá? Coordenada x vezes coordenada x, coordenada y vezes coordenada y, né? Soma as parcelas. Beleza? Tranquilo? Tranquilo para todo mundo? Mais ou menos? Ok, né? Pessoal, o que nós precisamos saber de vetor, então? Nós precisamos saber escrita algébrica, como é que representamos um vetor, né? Como é a representação de um vetor. Nós precisamos lembrar aí
como calcular módulo, ou seja, comprimento de um vetor, né? O comprimento de um vetor, e também precisamos do vetor unitário. O que é o vetor unitário? É quando você tem um vetor original e você quer calcular o vetor a partir dele de comprimento 1, né? É o versor, então é o vetor unitário. Temos que lembrar como é que tira vetor de 2 pontos e produto escalar. É isso que nós temos que ter em mente e lembrarmos na hora de fazer o cálculo aí, vetorial, tá? São as nossas ferramentas aí para poder calcular vetor, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou colocar para vocês agora a matéria em si. Se todo mundo já está ok com o vetor, é só isso que precisa lembrar. Não tem nada de muito mais complexo não, pessoal. É somente isso. Então, vamos falar de derivada direcional. Vamos cair para a matéria já nova, né? Derivada direcional. Deixa eu colocar aqui a derivada direcional para que a gente possa entender bonitinho. Vou copiar aqui. Deixa eu primeiro colocar aqui derivada direcional. Deixa eu apagar aqui, puxar a nossa lousa. A matéria agora é derivada, o assunto, né, o conteúdo, derivada direcional. Tá aí. Bom, pessoal, para calcular derivada direcional, nós precisamos de 3 coisas, né? Na verdade, a gente precisa de 3 informações. Nós precisamos de uma função de 2 variáveis, um ponto e um vetor unitário. Ó, vou colocar aqui. Para você calcular derivada direcional, você precisa de 3 coisas. Primeiro, de uma função, 2 variáveis. Uma função de 2 variáveis. É a primeira coisa. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de um ponto. E a terceira coisa é um vetor unitário. Então, para você trabalhar com derivada direcional, você precisa dessas 3 informações do enunciado. Uma função de 2 variáveis, né? No caso aqui, eu vou até colocar aqui na frente, aqui, deixa eu diminuir um pouco, puxar um pouquinho para a esquerda, né? Vamos colocar assim, ó, uma função de 2 variáveis. Como é que a gente descreve uma função de 2 variáveis? Ora, uma f de x, y. Então, a gente precisa de uma função de 2 variáveis, uma f de x, y. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de um ponto mesmo, né? E esse ponto, nós vamos chamar de x e y. Um ponto com coordenadas. Vamos colocar assim, ó, x0 e y0. Do jeito que está no material de apoio. Então, nós precisamos de uma função de 2, precisamos de um ponto com coordenadas x e y, e também precisamos de um vetor unitário. Não serve qualquer outro vetor? Não, tem que ser um vetor unitário. E esse vetor unitário, nós vamos colocar ele com essa notação aqui, ó, um vetor unitário U, com coordenadas A e B. Ok? Isso, nesse caso, o versor, tá, Rebeca? Se porventura tiver o vetor no enunciado do exercício, antes de você usar esse vetor, você tem que saber se ele é vetor unitário. Como é que você descobre se ele é vetor unitário? Ora, é só calcular o comprimento. Se ele medir 1 de comprimento, ele é vetor unitário. Agora, se ele não medir 1 de comprimento, então o que é que você tem que fazer? Você tem que calcular o versor, que aí é fórmula. Beleza? Então, para que eu trabalhe com derivada direcional, eu tenho que ter essas 3 informações no enunciado. Para quê? Para que eu possa calcular
a derivada direcional. E a derivada direcional é fórmula, pessoal. É assim, ó. A derivada direcional, deixa eu copiar exatamente como está lá no material, tá? Para não ficar diferente, ó. É assim, ó. x0, y0, né? Fórmula. Então, a derivada direcional, você vai reconhecer por essa notação. du, um u subscrito aqui. Então, du, isso aqui é derivada direcional. Como é que você calcula isso? Isso aqui é igual a derivada da função f em x, vezes quem? Vezes o a. Ó, vezes o a, que é a coordenada do vetor unitário, mais a derivada da função em y vezes a coordenada b do vetor unitário. Pronto, pessoal. Essa aqui, portanto, é a fórmula que vai me dar o resultado da derivada direcional. Okay? Já dá para perceber que nós vamos utilizar aí as informações do exercício. Ó. A f de x0 e y0, então é a derivada aplicada no ponto, vezes a coordenada a do vetor unitário, mais a f de y em b. Ok? Bom, vamos na prática mostrar como é que funciona isso daqui. Deixa eu puxar aqui um primeiro exemplo. Aqui um primeiro exemplo. Eu vou pegar o exemplo da própria apostila, tá, pessoal? Deixa eu só copiar de lá e aí a gente resolve juntos. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, copiei aqui. Agora eu vou passar para nós. Então, vamos lá. Paste. Aqui, exemplo de número 1, né? Pronto. Considere uma função f, né? A derivada direcional dessa função f no ponto 1 e 1, na direção do vetor unitário. Ah, tá. Isso aqui ele está te dando já uma informação, mas faz de conta que você não viu isso aqui, tá? Como ele é o exemplo resolvido, ele está falando que o resultado vai dar 6/5. Mas eu vou resolver aqui para mostrar que ele dá 6/5 mesmo, tá? Então, vamos lá. Considere a função f. O que você precisa, então? Você não precisa montar o gabarito, mas eu vou colocar um gabarito. Você tem a função? Tem. Qual é a função f? Vamos lá. Primeira informação, qual é a função? x² vezes y ao cubo. Essa é a primeira informação. O ponto você tem? Você tem o ponto. O ponto é 1 e 1. Vetor, e ele já fala aqui, ó, na direção do vetor unitário. Então, ele já está dizendo que esse vetor é unitário. Se você quiser calcular o módulo, você vai perceber que vai dar 1. Mas como o exercício já fala que é vetor unitário, pode confiar, não precisa se preocupar não, que ele é realmente um vetor unitário. Então, ele tem coordenadas menos 3/5 e coordenada 4/5. Quando o exercício já fala que é um vetor unitário, legal. Então, você já pode confiar que não precisa achar o versor. Tá? Pode usar esse vetor aqui mesmo para o cálculo. Ok? Então, como é que você vai calcular? Primeira coisa, você vai olhar se tem as 3 informações. Tem? Então, vamos começar o cálculo. O cálculo começa da seguinte forma. Você, na fórmula, precisa primeiro calcular a derivada da função f em x. Você tem que derivar a função f dada em x. É a derivada parcial, né? Como é que é a derivada? 2x vezes y ao cubo. Pronto, você derivou a função f de x, né? A f em x, isso aqui é uma notação derivada. Você derivou a função f em x. Feita a derivada. Mas depois que você derivar, o que é que você faz? Você aplica o ponto. O ponto é 1 para x e 1 para y. Então, você vai trocar x por 1 e y por 1. Então, vai ficar aqui 2 vezes 1 vezes 1 ao cubo. Né? Troquei o x e o y. Agora, na hora de fazer a conta, 1 ao cubo dá 1, 2 vezes 1 é 2. Então, esse aqui deu 2. Pronto.
Achei a minha f em x, né? F em x deu 2. Ok? O que você vai fazer agora? Você vai calcular agora a f em y. Você vai derivar a função dada em y. Bom, na hora de eu derivar essa função f em y, é a regra do tombo, né? Vai ficar 3x ao quadrado vezes y ao quadrado. Isso aqui é igual. Ó, primeira coisa é você derivar. Derivei a f em y. Agora, substitua o ponto no resultado. X vale 1 e y vale 1 também. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai dar 3 vezes 1 vezes 1 é 3. Pronto, pessoal. Encontrei aí as f's, né? A f em x e a f em y. Pronto. Agora eu consigo montar a fórmula. A fórmula da derivada direcional é assim, ó. Derivada direcional da f de x em y é igual a f em x vezes a coordenada A do vetor unitário mais a f em y vezes a coordenada B do vetor unitário. Então, como é que fica o resultado final? Vamos lá. Você já tem todas as informações. Então, a derivada direcional da minha f, né, de x0, y0, que é aplicada no ponto, né, ela é igual. A f em x deu 2, não é 2, vezes a coordenada A do vetor unitário. Ora, a coordenada A do vetor unitário é menos 3/5. Aqui, ó, menos 3/5. Mais a f em y. A f em y deu 3, vezes a coordenada B do vetor unitário, 4/5. Está aqui, né? F em x e f em y. F em x é assim, ó. É a derivada, lembra? A f em x, ó, vou colocar aqui em cima. Deixa eu só fechar aqui uma tela que abriu para mim. Ó, o que é a f em x? A f em x é a derivada da função f em relação a x. Lembra disso, da derivada? E aí eu estou derivando, né? Ó. Derivada da função f, olhando para o x, dá o tombo no 2, vai ficar 2x vezes y ao cubo, que foi o que apareceu aqui, né? Ok? Quando eu faço a f em y é notação. É a derivada da f em relação a y, né? Então, eu vou olhar aqui para a função f, que está aqui em cima, e vou ver o y. O y está aqui, é a regra do tombo, né? Dá o tombo no 3, copio o x² vezes y ao quadrado. Tá? Então, deram as duas funções aqui. Depois de derivar, é só trocar o x e o y pelo ponto P. Ok? Ó, o ponto P, coordenada x valendo 1 e y valendo 1. Aí troca o x e o y do resultado, que você tem o resultado do f em x e do f em y. Ok? Mas o f em x e o f em y são derivadas. Beleza? Pegou, Samir? Do quadrado, é porque assim, é a regra do tombo, né? Lembra da regra do tombo? Ó, se você tem aqui o na P, a regra é o na P, ó. Dá o tombo no 2 e subtrai 1 lá em cima. Quando eu faço em x, né? Quando eu faço em y, a mesma coisa, ó. Dá o tombo no 3 e subtrai 1. O x você copia igualzinho. Ok? Beleza? Pegou? Beleza, né? Então, depois que você fizer isso, é só... Você já tem a f em x e tem a f em y. Pega a fórmula da derivada direcional, que é essa daqui, né? Essa é a fórmula. E aí você vai trocar a f em x pelo resultado que você já obteve e a f em y pelo resultado que você encontrou. O ponto A e o B é do vetor U. As coordenadas A e B é do vetor unitário, né? Ó, A é menos 3/5 e B
é 4/5. Então, a derivada direcional vai ser o resultado dessa conta. A derivada direcional aqui vai ser assim, ó. A derivada direcional da função f de x0, y0, que é aplicado no ponto, né? Ela é igual, vai dar menos 6 sobre 5, né? Menos 6/5, mais 3 vezes 4 vai dar 12. 12/5. Portanto, isso aqui vai dar 6/5. Tá aqui, pessoal. O resultado da derivada direcional é 6/5. A derivada direcional vai me dar um valor numérico, tá, pessoal? Então, tá aqui. A derivada direcional deu 6/5. Pegaram? Deixa eu fazer o exemplo 2 aqui, que aí é bom que vai esclarecendo as dúvidas. Deixa eu fazer um 2, aí eu abro para vocês. O 2 não é muito interessante eu fazer de cara, né? Eu vou fazer aqui o 3, o exemplo 1. Aliás, eu vou pegar um outro aqui, porque o 2 ele tem um ângulo no meio, eu não quero ângulo por enquanto. Deixa eu pegar aqui da nossa lista, né? Um mais tranquilinho aqui. Esse aqui. Vou fazer o 2 lá da lista de propostos. Ok. Ó, vamos lá. Vamos pegar um próximo exemplo, que é esse cara aqui. Encontre a derivada direcional. Então, ele quer a derivada direcional da função f. Então, eu vou tirar daqui. Quem é a função f? Primeira informação. A função f, ela é igual a x² vezes cosseno de x, y. Ok? Aí, a primeira informação. O ponto, eu tenho ponto. Ponto P. Ponto P, coordenadas 2 e 0. Tá? E na direção do vetor, deixa eu só arrumar aqui, 2 e 0. E na direção do vetor 2i mais 3j. Pessoal, ele não diz no enunciado que o vetor é vetor unitário. Ele simplesmente está falando que ele quer a derivada direcional na direção desse vetor aqui. Tá? Mas esse vetor aí, ele é vetor unitário? Tem que descobrir se é, né? Porque ele não fala que é no unitário. Então, primeira coisa, você tem que calcular o módulo do vetor v para saber se ele é unitário. Quais são as coordenadas? X valendo 2, então é 2², mais y valendo 1, 1², dentro de uma raiz. Portanto, pessoal, isso implica que o meu vetor v, o módulo dele, vai ser igual. 2² é 4, né? Mais 1², 1. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada do número 5. O comprimento do vetor não é 1. O vetor tem comprimento raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 2,2, 2,3, né? Isso aqui não mede 1. Então, esse vetor que é dado aqui não é vetor unitário, tá? Ele tem raiz quadrada de 5. Como ele não deu vetor unitário, então você vai ter que calcular o vetor unitário. E o vetor unitário, você calcula assim, ó, vetor U. Marcela, o vetor, você tem que calcular o comprimento dele, né? Ó, lembra que eu fiz a revisão um pouquinho antes, agora no início da aula? Eu calculo o comprimento do vetor. Como é que você calcula o comprimento do vetor? É fórmula, né? Lembra da fórmula? Ó, se eu tenho o vetor v, como é que eu calculo com o módulo de v? x² mais y² dentro de uma raiz. Lembra disso? E aí eu tenho o comprimento do vetor v. Ok? Beleza? Então, eu tenho o vetor que é dado aqui no enunciado. Ele não diz que é vetor unitário. E no cálculo da derivada direcional, eu preciso do vetor unitário. Então, o que eu estou fazendo? Estou testando. Ó.
para descobrir quanto mede o vetor V. O vetor V, ele mede raiz quadrada de 5. Então, ele não é vetor unitário. Feito isso, eu preciso do quê, então? Eu preciso, a partir desse vetor V, encontrar o vetor unitário. E o vetor unitário, pessoal, é aquela fórmula, né? Como é que você calcula? É o versor, né? É o vetor V dividido pelo seu tamanho. É assim que você acha o vetor unitário. Então, ele vai ter coordenadas 2 para x e 1 para y. Dividido pelo comprimento. O comprimento acabei de calcular. Raiz quadrada do número 5. Portanto, quais vão ser as coordenadas do meu vetor unitário? Ora, o meu vetor unitário, ele terá coordenada 2 sobre raiz quadrada de 5 para x, e para y, ou a, né, a e b que ele fala, 1 raiz de 5. Aqui, ó. Portanto, essas são as coordenadas do meu vetor unitário. Ok? Pegaram a ideia, pessoal? Primeiro eu fiz um teste para saber se era. Se não for vetor unitário, a gente fala assim, ó, encontrar um vetor, um versor, né? Um vetor unitário, é normalizar o vetor. Tá? Então, alguns livros eles falam dessa forma. A gente normalizou o vetor. O que é normalizar o vetor? É encontrar o vetor de tamanho 1. Esse cara aqui, ó. E aí sim, a partir de agora, eu tenho as 3 informações que eu preciso. A função, o ponto e o vetor unitário. Pessoal, até aqui pegaram? Entenderam? Porque o importante é você entender que, para começar o exercício de derivada direcional, precisa dessas 3 informações. O vetor tem que ser unitário, e no enunciado não era vetor unitário. Ele tinha tamanho raiz de 5. O que eu fiz? Eu achei o vetor unitário. Então, ele me deu esse vetor aqui, ó. Se você está em dúvida, ó, você vai saber que isso aqui é um vetor unitário. Como é que você calcula o vetor unitário? Ó? Se eu fizer um teste, o nosso vetor U, você vai perceber que ele é vetor unitário. Ó, o vetor U, ele tem coordenadas 2 raiz de 5 ao quadrado, mais 1 raiz de 5 ao quadrado. Dentro de uma raiz, né? A hora que você calcula isso aqui vai dar 4 sobre 5 mais 1 sobre 5, né? Raiz. Portanto, isso aqui é igual a 5 quintos raiz, que é 1. Então, ó, perceberam? Agora isso aqui é um vetor unitário. Isso aqui só tirei a prova, mas não precisa fazer isso, tá, gente? A hora que você aplicar a fórmula, já aparece direto, tá? Que esse cara é um vetor de comprimento 1. Beleza? Ok para todo mundo? Posso continuar? Pegaram a ideia aí do vetor unitário? Sim? Que eu vou fazer assim agora. Eu vou calcular, então, agora que eu já tenho as 3 informações, eu vou calcular a derivada direcional. Vou colocar em vermelho a fórmula, tá, gente? Só para associar. A derivada direcional da função f, aplicada no ponto, né? Ela é igual a derivada da função f em x, vezes a coordenada a do vetor unitário, mais a derivada da função f em y, vezes a coordenada b do vetor unitário. Tá aí, ok? Feito. Agora, da onde saiu o 1? Qual o número 1? 2 e 0? Boa! Olha que bonito, né? A Maísa me deu uma informação interessante, né? Desculpa. Não, tá certo. Da onde saiu é que o vetor aqui, ó, coordenadas do vetor V, né? Quase que você me pega, Maísa, na curva, ó. Tá aqui, ó.
O vetor, lembra que o vetor V, a gente escreve ele ou em escrita algébrica, como está aqui, ou em escrita por coordenadas, ó, que multiplica o I é o X, o que multiplica o J é o Y. Pegou? Ó, o vetor V tem coordenadas 2 e 1. Legal? Beleza. Ó, o vetor V, o ponto é que é 2 e 0. O ponto você não é vetor, né? O ponto ele é estático. Então, a gente utiliza ele depois. Primeiro o vetor. Então, tá aqui as 3 informações. Função, ponto e vetor unitário. Agora, a gente aplica nessa fórmula. E a fórmula, eu vou primeiro precisar calcular o f em x. Então, eu vou pegar aqui o f em x, né? Então, vamos lá. Como é que fica a derivada da função em relação a x? Então, eu vou olhar aqui para a função, ó, regra do produto. Lembram disso? Ó? Tem x, tem um produto, tem x de um lado e x do outro. Então, vai ficar assim, ó, derivada de x quadrado, 2x, vezes o segundo, cosseno de xy. Mais o primeiro, né? X quadrado, vezes o segundo, que é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno, a gente sabe que vai dar menos seno de xy, né? Vezes a derivada do parâmetro em relação a x, que é o y. Pronto, pessoal, calculei a derivada da função f em relação a x, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Agora, isso aqui vai ser igual a quanto? Ora, vou trocar o x e o y pelos valores do ponto, né? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes cosseno de 2 vezes 0, né? Porque x vale 2 e y vale 0, mais 2 ao quadrado, porque x ao quadrado é 2, né? Vezes menos seno de 2 vezes 0, aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para caber. Aqui. 2 vezes 0, vezes o y, né? O y vale 0. E aí, pessoal? Né? Então, está aqui o cálculo para ser feito. Isso aqui vai ser igual. Vou fazer contas, né? Bom, aqui vai dar cosseno de 0, né? Aqui vai dar um cosseno de 0. Ó. Isso aqui, se a hora que eu juntar esses dois, isso aqui dá 0, né? E o cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Né? Ó, 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então é assim. Ó. Cosseno de 0 a gente sabe que vai dar 1. Então vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Né? Mais. Bom, isso aqui é um produto todo em sequência, né? Ó, esse número vezes esse. Mas qualquer coisa vezes 0, morre, né? Dá 0. Isso aqui você pode cortar fora, vai dar 0. Né? Então, achei o resultado, deu 4. Isso aí. Calculei a f em x. Tá? Agora, vamos calcular a f em y. Ó, pessoal, só fiz a regra do produto, da função f, tá? Deu aqui os valores, né? Troquei o x por 2 e o y por 0. Ok? Ó, 2 vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Mais, do outro lado, ó, seno de 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 4 dá 0. Então, sobrou só 4. Ok? Pegaram? Ó, não dá 8 por causa desse 2 ao quadrado aqui. Ele está sendo, na verdade, multiplicado na sequência aqui, ó. Ó,
Isso aqui entra nessa brincadeira aqui. Deixa eu até riscar ele também para não causar confusão. Porque no final das contas você ainda está multiplicando ele por 0. Tá? Beleza? Então só deu 4. Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Agora eu vou calcular a derivada em y. Como é que é a derivada em y? Olha, a derivada em y, você olha para a função f, só tem y no parâmetro do cosseno. Então, ficou tranquilo, né? X ao quadrado vezes a derivada do cosseno dá menos seno. Vou colocar o negativo lá na frente, de xy, vezes a derivada em y, que sobra x, né? Aí, ó. Se você quiser juntar, você pode até juntar, mas não é nem preciso, né? Não é a regra do produto, não, é direto, tá, gente? Bom, vai ficar menos 2 ao quadrado, vezes seno, de 2 vezes 0, vezes 2, ok? Bom, pessoal, de cara eu já sei que isso aqui vai dar 2 vezes 0 é 0, né? Isso aqui dá 0. E o seno de 0, eu sei que dá 0. O cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Portanto, isso aqui eu já sei quanto vai dar. Isso aqui vai dar 0. Okay? Nem me importa o 2 ao quadrado vezes 2 lá, porque o seno de 0 é 0. Então, tá aí. Beleza? Tranquilo, pessoal? Feito aí. Né? Agora que eu já sei quem é o f de x e o f em y, é só usar a fórmula da derivada direcional. Então, a derivada direcional, né, da f de x0, y0, é igual a f em x, que deu 4, vezes a coordenada a do vetor unitário, que é 2 raiz de 5, né? Mais a fy, que é 0, vezes a coordenada b do vetor unitário, que é 1 raiz de 5, né? Isso aqui é igual. 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 5. Ok? Está lá, 8 raiz de 5. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0 mesmo. Tá aí. É claro que alguns podem querer, no caso aqui, tirar a raiz de 5 de baixo, também dá, né? Seria 8 raiz de 5 sobre 5. Mas se escrever assim também está correto, não tem problema não. Pessoal, pegaram um macete aí, ó? Primeira coisa, você tem que achar essas 3 informações aqui. Você tem que ter a função f, o ponto e o vetor unitário. O vetor unitário, se não for dado, você tem que achar. Você acha através da fórmula do versor, que é essa fórmula aqui. Ok? Depois que você tem as 3 informações, primeiro passo, deriva a f em x e deriva a f em y. Faz a derivada parcial da função, né? Em x e em y. Depois que você tiver os resultados, é só trocar o x e o y pelos valores do ponto. E aí você tem um resultado numérico, tanto para o f em x quanto para o f em y. Com os resultados numéricos, você pega a fórmula inteira e troca o f em x pelo resultado dele, vezes a coordenada a do vetor unitário, mais o f em y com o resultado dele, vezes a coordenada b do vetor unitário. E aí você tem um número que é o resultado final. Beleza, pessoal? Feito aí? Pegaram o macete? Pessoal, dúvida? Eu sei que para fazer é diferente. Se tiver esse tipo de exercício, é um exercício que você até entende a hora que eu faço, mas você só vai pegar o macete mesmo fazendo alguns, tá? Então, esse tipo de exercício é bom para você praticar. Pega lá na nossa lista de exercício lá, que tem nessa mesma capítulo do livro, né? Da apostila, do PDF, e começa a fazer,
ok? Mas, em todo caso, eu vou resolver um exemplo 2 que tem resolvido, né? Mas eu vou fazer ele aqui na tela, porque ele cai um pouco de geometria no meio, que pode acontecer, tá? Então, eu vou resolver esse exercício para a gente poder saber como é que faz quando acontece esse tipo de situação aí. Aqui, ó. Deixa eu copiar primeiro. Aqui, ok. Deixa eu colocar aqui na nossa lousa, né? Porque a lousa hoje ela tá parece que menor. Toda hora eu tenho que ficar apagando a lousa. Deixa eu puxar lá para cima. Pronto, tá aqui. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura, né? Determinar a derivada direcional de f no ponto P e na direção do vetor unitário que forma um ângulo de 30 graus com o eixo do x. Beleza, né? Então, quais são as informações do exercício? Vamos lá. Primeira informação. Eu preciso da função f. E a função f é dada. Eu tenho a função f. A função f de xy, ela é dada. E ela é 4x ao quadrado menos 6y mais 2x ao quadrado vezes y ao quadrado. Tá aí. Tá? O ponto também é dado. Então tá aqui o ponto P. O ponto P também é dado. Coordenadas 2 e 1. Tá? Tá aí. Ponto P é dado. Falta o quê? O vetor unitário. E o vetor unitário, pessoal, não é dado as coordenadas, é dado uma informação do vetor unitário, né? O vetor unitário, ele diz que forma um ângulo de 30 graus com o eixo do x. Né? Forma um ângulo de 30 graus com o eixo do x. Deixa eu só acertar aqui, ó. 2 e 1, né? Tá, mas eu não quero o ângulo, eu quero o vetor, né? Como é que é o vetor unitário? Coordenadas. Então, vamos descobrir como é que é o vetor unitário, né? Deixa eu puxar aqui. Para descobrir como é que é o vetor unitário, já que ele dá só uma informação que ele tem 30 graus com o eixo do x, então vamos descobrir aqui o seguinte. Deixa eu puxar aqui um plano cartesiano, né? Fazendo a régua, porque senão depois a minha mão é trêmula e fica feio demais, né? Então vamos lá. Então tá aqui o eixo do x. E aqui o eixo do y. Tá aí, eixo do x e eixo do y. Ele fala que o vetor o vetor unitário forma um ângulo de 30 graus. Pronto, estou na régua aqui, 30 graus. Caneta preta. Aqui. Não, tem até muito comprido isso aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais... Um pouquinho menor aqui. Aqui. Pronto, tirar a régua fora. O que quer dizer isso? Que esse vetor aqui, ele tem 30 graus. Né? É um vetor. Isso aqui é um vetor. Ó. E esse vetor é um vetor unitário. Tá? Ele tem comprimento 1. Só que eu preciso descobrir quais são as coordenadas, né? X e Y. Lembra que o vetor unitário ele tem coordenadas
O vetor unitário, ele tem coordenadas A e B. Então, é assim que funciona o vetor unitário, tem coordenadas A e B. Mas como é que eu descubro qual é a coordenada A e qual é a coordenada B? Ora, eu utilizo a ideia da trigonometria, né, pessoal? Pensa que aqui você tem um círculo trigonométrico, digamos assim, ó. Vou puxar aqui, ó. Seja aqui uma circunferência, né? Uma circunferência muito mal feita. O professor erra. Circunferência que é uma maravilha, né? Aqui, assim. Lembram disso? Da circunferência? Vou pensar assim, né? Mal feito, mas só para dar ideia. O que você tem aqui embaixo? Você tem o cosseno. E aqui em cima, você tem o seno. Portanto, as coordenadas desse vetor U, vai ser da seguinte forma. Coordenada x equivale ao cosseno de 30 graus. Coordenada y. A coordenada y, ela vai ser o seno de 30 graus. Tá aqui, pessoal. Tá aí as coordenadas do vetor U. Mas como é que eu descubro qual é o cosseno e qual é o seno de 30? É simples, ou você pega na calculadora, ou você lembra da tabela a tabela do círculo trigonométrico. Lembram disso? Ó? Você aprendia lá na 8ª série, ó, seno, cosseno. Né? Lembram disso? Ó, seno e cosseno. Os ângulos fundamentais, 0 grau, 30 graus. Ó. Lembram disso daqui? Qual é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. O seno de 0 para 30 graus é meio. O cosseno de 30 graus, quanto vai ser? Lembram do cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Lembram disso? O raiz de 3 sobre 2, desculpa. Deixa eu consertar isso aqui. Ó, você tinha lá os ângulos fundamentais. Então, era meio. Aí você tinha aqui raiz de 2 sobre 2, né? Que era de 45 graus. E aí você tinha lá 60 graus, que era raiz de 3 sobre 2. Então, portanto, esse cara aqui é raiz de 3 sobre 2. Então, eu já sei quais são as coordenadas do ângulo seno e cosseno, né? Vou só puxar aqui que o meu chat está saindo fora. Voltou para cá de novo. Pronto. Então, como é que são as coordenadas do vetor U? Ora, o vetor U, eu vou ter cosseno de 30. Ó. O vetor U, portanto, ele tem cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é meio. Aqui, pessoal, essas são as coordenadas do vetor U, para ser vetor unitário. Ó, raiz de 3 sobre 2 para x e meio para y. Aqui, ó. É usando a ideia do círculo trigonométrico, né? No círculo trigonométrico, você tem o raio que tem abertura 1, a projeção que você tem no eixo do x é o cosseno do ângulo de 30 graus, a projeção que você tem no eixo vertical, que é o eixo do y, é o seno de 30 graus. Como é que você sabe a medida? São ângulos fundamentais, o exercício já dá esses valores justamente para facilitar o cálculo. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 graus é meio. Então, tá dado aí, pessoal. A gente consegue encontrar a partir daí os valores, tá? Pelas informações dadas, né? Ele só fala que tem um ângulo de 30 graus, mas é vetor unitário. Então, isso aqui tem comprimento 1. Projeção do eixo do x é o cosseno de 30. Projeção do eixo do y é o seno de 30. Pronto. A partir de agora, eu tenho as 3 informações. A função f,
o ponto P e o vetor U. Né? Agora, na hora de calcular, você já sabe que vai aplicar a fórmula, e a fórmula é a fórmula da derivada direcional da função f, a função f, né, de x0, y0. Isso aqui vai ser igual à derivada da função em x vezes a coordenada a do vetor, mais a derivada da função em y vezes a coordenada b do vetor. Portanto, vamos ter que derivar, né? Primeiro, faça a derivada da função f em x. Ora, na derivada da função f, que está lá em cima, em x, ó, a função f está aqui, ó, em x, eu vou ter 8x, né, mais 4x, y ao quadrado. Aqui, ó. O que eu fiz aqui? Derivei esse, deu 8x, derivada de menos 6y é 0, some. Derivada de 2x² é 4x, copia o y ao quadrado que está multiplicando o x, né? Está aqui. Feito isso, troca o x e o y. Então, vai ficar 8 vezes x mais x é raiz de 3 sobre 2. Né? Mais 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Vezes meio ao quadrado. Tá? Meio ao quadrado. Aqui. Né? Rebeca, a derivada do 6y é 0, né? Porque quando você deriva um número que está somando, subtraindo, mesmo que ele seja letra, e você olha para esse termo aqui, não tem x, né? Então a derivada dele é 0. Quando está multiplicando, você copia junto, mas quando está somando, subtraindo, a derivada dá 0, ok? Pronto, pessoal, feito aqui, né? Troquei o x e o y. Agora é só você cortar, né? Ó. Dá para cortar esse 2 com esse 8, né? Dá para simplificar os dois. Aqui também dá para fazer a mesma coisa, pessoal. Meio ao quadrado dá 1/4. Então dá para cortar esse com esse, né? Isso aqui vai ficar... Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Quando você vai passar, tirar o x, substituir por um número, não é o número do ponto que você pega? O ponto... que você colocou assim, 8, raiz de 3 sobre 2. Sim, não sim, legal. Não, legal. Desculpa, qual que é o seu nome? Samira. Samira, obrigado, Samira. Eu confundo. Na hora de fazer, eu adiantei uma passagem. Eu estou pegando e calculando pelo valor de baixo, não é? É o valor do ponto. Obrigado, Samira. Ó, Samira me corrigiu aqui, pessoal. Na hora que eu estava explicando, eu só comi bola aqui, ó. Eu troco o x e o y pelo ponto, e não pelo vetor ainda. O vetor é só no final. Obrigado, Samira. Vamos lá. Então, ó, trocando aqui, vai ficar 8 vezes o x. Qual é o valor de x? O x é 2, isso mesmo. Mais 4 vezes o nosso x, que é 1, vezes o y ao quadrado, né? 1 não é 2, né? 2. X é 2 vezes o y ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Pronto, ó. Então, você troca aqui o x e o y pelas coordenadas do ponto. Então, feito aqui. Eu tinha feito pelo vetor erradamente, tá, pessoal? Agora, a Samira me ajudou aqui e corrigiu. É o ponto P, x e y. Bom, fazendo os cálculos agora, fica mais tranquilo. Ó. Vai dar 16, mais 4 vezes 2, 8. Portanto, vai dar 24, ok? Ah, isso mesmo, Dirley. Professor que colocou equivocadamente o vetor U. É o ponto P, tá? O cálculo do f em x é no ponto P, beleza? O f em y também, a mesma coisa. Você vai fazer a derivada e calcular no ponto P. Então, a f em y é a derivada em y. Ó. 4x² não tem y, então dá 0. A derivada de menos 6y dá menos 6. Né? E aqui no final, o terceiro termo,
y ao quadrado é a regra do tombo, né? 2 vezes 2, 4. 4x ao quadrado vezes y. Aí, feita a derivada em y. Agora é só trocar o x e o y. Vai ficar menos 6, mais 4 vezes x. O x é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, vezes o y, que é 1. Portanto, vai ficar menos 6. 4 vezes 4 vai dar 16, né? Ok? Então, isso aqui vai dar 10. Beleza? Tá aí, ó. Então, calculei o f em x e o f em y. Agora sim, eu vou trocar na função. A do último y é a regra do tombo, né? Ó, aqui, ó. Esse não tem y, dá 0. Esse deu menos 6, ficou constante. Aqui no final, o y é esse cara aqui do final, né? Ó, é esse y ao quadrado. E aí, como ele está ao quadrado, é a regra do tombo. Ele dá o tombo no 2 lá na frente, fica 4. Aí eu copio x quadrado, 4x quadrado vezes, subtrai 1 lá em cima. Ok? Beleza? É isso aí. Tranquilo? Então, tá feito lá, ó. Agora, eu encontrei os dois valores. Feito isso, é só trocar todo mundo nessa fórmula grande aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Então, ó, a derivada direcional, vamos lá. A derivada direcional da função f de x0 e y0 vai ser igual. Agora sim, trocando, ó. O f em x deu 24, vezes a coordenada A do vetor. Então, agora sim, ó, raiz de 3 sobre 2. Né? Mais a coordenada f em y, né? Coordenada primeiro f em y, que deu 10, vezes a coordenada B do vetor U, é meio. Né? Isso aqui dá para simplificar, né? Dá para cortar esse 2 com esse 24. Então, nós vamos ter 12 raiz de 3, né? Mais 10 vezes 1, 10 dividido por 2, 5. Pronto, pessoal, está aqui o valor. 12 raiz de 3 mais 5. Ok? Então, tá aí, bonitinho, né? Feito aí o vetor, a derivada direcional. Então, o que nós temos que lembrar da aula de hoje? Que derivada direcional, nós precisamos de 3 informações para calcular a derivada direcional. Precisamos da função, de 2, precisamos de um ponto, e precisamos também de um vetor unitário. Tá? Então, tendo essas 3 informações aqui, eu aplico a fórmula da derivada direcional, que é essa daqui em vermelho. Você deriva a função e substitui no ponto. Né? Deriva a função em x e em y. Ok? Oi. Só uma pergunta. Sim. Tanto no fx quanto no yx, esse 4x é que você fez a regra do tombo e multiplicou 2 por 2, né? Sim, 2 por 2. Isso mesmo. Entendi. Ok? Tranquilo. Então, tá aí, pessoal. Feito isso, tá aqui, ó. Então, tá aqui o cálculo. É porque acho que talvez ficou confuso por causa do 2 ao quadrado. É que 2 ao quadrado vai dar 4, né? Vezes o 4, que é o 4 que está aqui na derivada, 4 vezes 4, 16. Tá? Uma continha. Mas é esse o resultado dele, tá? O resultado dele tá correto. Depois dá uma repassada no cálculo, mas é isso daí mesmo, o resultado tá certinho. Beleza? Então, aí, derivando a f em x e a f em y, troca o valor do x e o y no ponto, usa o ponto para calcular esses valores do f em x e do f em y, e depois, na fórmula, troca o a e b. Sempre vai dar um resultado numérico, tá, pessoal? Derivada direcional dá um número, ok? Bom, vamos lá, então. Agora que nós fizemos algum derivado direcional, eu vou dar continuidade de derivado direcional na próxima aula, porque depois a gente tem que falar sobre vetor gradiente, que é a sequência disso daqui. Então, eu vou voltar a falar de derivado direcional na próxima aula. O assunto está lá na página 62,
ter uns exemplos resolvidos. Aí depois vem lá vetor gradiente, taxa de máxima variação, mas aí é a sequência da próxima aula, beleza? Então, para aqueles que ficaram com algumas dúvidas, dá uma lidinha, assista o vídeo, mas na próxima aula a gente volta a falar disso outra vez, ok? Bom, conforme eu prometi, então, eu falei, né? Vamos falar de acerto de contas, né? Vamos falar sobre nota de prova, porque agora está todo mundo na sala, né? Que tem que entrar, já está aqui dentro. Então, eu tinha feito o acerto da nota de vocês, por quê? Porque na prova que eu apliquei, tinha uma questão que estava equivocada, né? Tinha uma questão que estava errada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou puxar aqui as notas, né? E assim a gente pode discutir isso melhor. Ó. Vou pegar aqui a prova, testes, provinha, deixa eu só abrir ela aqui, bonitinha. Primeiro eu vou abrir aqui com a questão que estava errada. Então, a única questão que estava realmente equivocada era esta aqui. Deixa eu só dar abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar ela. Se eu conseguisse copiar ela para a nossa lousa, seria interessante, né? Professor, não é melhor você parar de gravar? Que já que você está falando sobre o ponto? É melhor, né? Porque senão depois vai falar de nota de prova e fica ruim para assistir o vídeo. Boa. Deixa eu parar a gravação, que é melhor. Deixa eu bem lembrado. Eu até pensei nessa ideia, só que na hora de falar eu acabei esquecendo. Mas